Cartas Paulinas para hoje. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs, todos os envolvidos com a Escola Dominical para o primeiro trimestre de 2021, aprendendo com as cartas na classe de adolescentes. Quero aproveitar para desejar a todos e todas um feliz 2021, que este seja mais um ano de milagre para a tua casa, para a tua história, para a tua família. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Faça parte de um grupo já de quase 20 mil pessoas que semanalmente são abençoados pela nossa ministração, pela palavra de Deus, através das nossas aulas aqui da Escola Dominical. Semanalmente nós temos videoaulas aqui para as classes de juvenis, de jovens, de adolescentes e de adultos. É muito importante que você conheça o nosso canal e divulgue também esse canal para muitos professores que precisam de ajuda, precisam de suporte. Nós estamos aqui para ajudar. Comente os nossos vídeos também, o seu comentário é muito importante, fale para nós de onde você assiste às nossas aulas, qual a expectativa para esse primeiro trimestre de 2021. Comente, não dá para ler todos os comentários, mas faça como a Ana Carolina, que comentou aqui, Cantinho Criando Artes, Cícero Souza também esteve comentando aqui o nosso vídeo, Caroline Teixeira comentou também, Pedro Ribeiro, Joyce Marcelino, Goiânia, Goiás, Nayeli Oliveira, Valmir Júnior, muita gente comentando aqui as nossas aulas, Anderson Lopes, Eloá Pita, Geise Aguiar, Miriam Ferreira, Elo Costa, Deusângelo Rodrigues e muitas pessoas, Clecivânia Maria, Rodrigo Orlando, Roselene Salles, muita gente aí comentando os nossos vídeos. Nós temos aqui a irmã, eu não sei se ela me mandou o telefone dela, mas no WhatsApp ela me mandou as fotos lá de Bujaru, se não me falha a memória, no Maranhão. Eles nos assistem de lá, enfim, gente de muitos lugares que nos assistem. É muito importante essa interatividade. Ó, aqui na descrição dos vídeos tem dois links. Um para você baixar o material em PDF, tá certo? O material de apoio aí que a Assembleia de Deus em Criciúma faz, a irmã Dália Helena também faz, tá certo? E o outro link é para você entrar em grupos no WhatsApp para professores da Escola Dominical, tá certo? Fique conosco, pegue lápis, papel e caneta e vamos para a nossa aula Cartas Paulinas para hoje. Bom, porque pai e mãe chega lá na frente e sabe, olha, quando ela crescer mais um pouquinho, tem essa e aquela situação, tem esse problema, então eu vou treinar aqui dentro de casa, porque na hora que acontecer algo, ela vai estar pronta, ela vai ter estrutura, aleluia, para se manter de pé, para se manter firme. Isso que Deus está dizendo. Eu sou teu pai, eu sei o que te aguarda amanhã, eu sei qual é a luta amanhã. Por isso eu não atrapalho o processo para você crescer, para você ter estrutura, para você permanecer. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pelos escritos de Paulo. Eu amo a Bíblia toda. Eu também, irmão, mas tem gente que se identifica, por exemplo, mais com o Antigo Testamento. Eu conheço pregadores, por exemplo, que só pregam no Antigo Testamento. Eu prego no Antigo Testamento, mas eu amo o Novo Testamento e tenho um apego muito especial pelas cartas de Paulo, tá bom? Eu quero indicar, inclusive, para os irmãos lerem nesse trimestre essa leitura. Interessante que o que eu vou mostrar aqui não tem muito a ver, mas tem a ver. Ó. Hernandes Dias Lopes, esse aqui é o de Pedro. Pedro, pescador de homens. Esse é o de Pedro. Eu estou mostrando aqui por quê? Porque o de Paulo é muito parecido com esse, tá? É uma coletânea, Pedro e Paulo e tal. O meu de Paulo eu perdi no aeroporto numa viagem e, enfim, vou comprar ele de novo porque ele traz aspectos muito importantes da vida de Paulo que vai enriquecer aí dentro do trimestre a sua aula. O texto bíblico está em Gálatas 1, do 6 ao 12. Gálatas 1, 11, 12 diz assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim.
Paulo era muito convicto daquilo que ele falava, daquilo que ele escrevia, e eu acho isso maravilhoso. Nesse trimestre teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo, mais tarde conhecido como o apóstolo dos gentios, não é? Porque ele levou a mensagem do evangelho às pessoas que não eram de origem judaica, tá bom? Esse trimestre, inclusive, é um ótimo trimestre para você propor um desafio aos alunos. São 13 lições. Quantas epístolas Paulo escreveu? 13. Então, uma carta por semana. As maiores é Romanos, 1º e 2º Coríntios. Depois são cartas pequenas em quantidade de capítulos, mas todas são poderosíssimas no seu conteúdo. Então, nestes dias, nós vamos estudar a respeito de Paulo e de seus ensinamentos. Por exemplo, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é considerado, teologicamente falando, aí, o 5º evangelho. Tudo que Jesus vai fazer e que aparece nos 4 evangelhos é Paulo que explica. Para entender o plano de salvação, nós temos que ler Paulo. Não tem como entender o plano de salvação se a gente não ler Paulo. É Paulo que vai explicar em detalhes e, particularmente, eu gosto da maneira como Paulo escreve, embora sendo um erudito, ele escreve de uma maneira que a gente consegue entender perfeitamente. Conhecendo o homem chamado Paulo, Saulo, também conhecido como Paulo, tá bom? E aí, vamos lá, escola dominical. Não tem essa de que Saulo foi transformado em Paulo. Não tem isso. Saulo não mudou de nome. Na verdade, Saulo tinha 2 nomes. Por que Saulo tinha 2 nomes? Porque Saulo tinha o status de cidadão romano por parte de pai, tá certo? Por parte de pai, um título recebido por herança ali do seu pai ou do seu avô. Então, ele era cidadão romano. Como cidadão romano, o nome dele era Paulo, tá certo? Porém, Paulo também era judeu. A mãe de Paulo era judia, tá certo? Então, Paulo tinha 2 cidadanias, 2 nomes. Para os romanos, o nome romano de Paulo. O nome judeu de Saulo, Saulo, que vem da raiz lá de Saul, tá certo? Então é isso, não é? Como ele se torna um apóstolo aos gentios, então o que vai sobressair aí é o seu nome romano, né? É o seu nome gentil, vamos dizer assim, Paulo, tá bom? Mas não tem, Deus vai mudar seu nome como ele mudou. Não, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, mas Deus não mudou o nome de Paulo, não, tá bom? Bom, Paulo nasceu numa cidade muito forte, muito poderosa, a cidade de Tarso. Ele foi educado em Jerusalém quando ainda era um adolescente e teve como mestre o famoso mestre muito importante, não é? Um fariseu de grande destaque na cultura e religião judaica, o famoso Gamaliel. Paulo vai escrever, quando ele escreve Gálatas, ele vai mostrar como é que ele foi criado, não é? Ele vai mostrar que, olha só o que ele diz aqui, ó, Gálatas 1:12. Porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ensinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Ele está falando aqui do que ele recebeu de Jesus. Aí ele vai falar um pouco do passado dele. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Então, Paulo, ele foi criado e foi treinado, não é, em toda a cultura judaica. E ele se tornou um membro do Sinédrio, não é? Uma espécie de suprema corte de justiça ali dos judeus. E Paulo se tornou um extremista religioso.
perseguindo os primeiros seguidores de Cristo, consentindo inclusive na morte, por exemplo, de Estevão. Com a autorização do sumo sacerdote, Saulo foi, aí nós temos aquela história, Saulo vai em direção a Damasco para arrastar as pessoas, levá-las presas até Jerusalém, para elas serem julgadas e condenadas, mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E aquele que estava indo para prender se tornou prisioneiro ele mesmo de Cristo. E o perseguidor agora foi transformado em perseguido. O invencível foi vencido. O prepotente e autossuficiente foi humilhado e levado a nocaute. Tá? O termo que Paulo usa para si mesmo, quando ele diz que a maneira como ele agia, não é? A maneira como ele agia para prender as pessoas. Quando lá em Atos 9, a Bíblia diz, Jesus fala para ele assim, ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é aguilhão? Aguilhão era argolas colocadas no focinho de touros indomáveis, touros bravos, não é? E quem conhece um pouco sabe que por mais bravo, indomável que seja um touro, se você colocar argola no nariz dele, você o domina com aquela argola. E não adianta o touro se debater, ele está dominado. É esta linguagem que Jesus usa com Paulo quando ele cai ao chão. É esta linguagem, tipo assim, é inútil você se debater, é inútil. Eu estou assumindo o controle a partir de agora. Demais, demais. Essa experiência de Paulo foi extraordinária. A composição das cartas de Paulo, não mais conhecido como Saulo, Paulo se tornou um homem muito bem preparado. Ele investiu tempo e dedicação quando ainda era adolescente. Muito embora tenha se divertido enquanto criança, não perdeu nem desperdiçou seu tempo. Antes, aproveitou cada oportunidade nas diferentes fases de sua vida. O menino judeu, ele até mais ou menos os 6 anos, ele é criado próximo da mãe. Dos 6 em diante, ele passa a ser criado muito próximo ao pai, para aprender a profissão do pai. Então, assim como Jesus aprendeu o ofício da carpintaria com José, Paulo, que fabricava tendas, que tinha como arte a fabricação de tendas, muito provavelmente aprendeu isso com quem? Com o seu pai. Porque o menino judeu dos 6 anos em diante, ele vai ficar próximo ao pai para aprender a profissão do pai e também para se preparar para o bar mitzvah, que é uma cerimônia judaica realizada para ingressar, vamos dizer assim, na sociedade, os jovenzinhos a partir dos 13 anos de idade. Nesta cerimônia, os jovens são levados à sinagoga, diante de mestres que estão ali, os seus pais o levam, ele sobe à tribuna e ele recita trechos da Torá de memória, que ele decorou, ele recita. Os jovens que mais se sobressaem se tornam discípulos dos mestres. Por isso que Paulo diz aqui em Gálatas, ele sobressai a todos de sua idade, e ele foi treinado por um dos maiores mestres no judaísmo de sua época. Então Paulo tinha o ofício de fabricar tendas, que ele aprendeu com seu pai. Além disso, ele era poliglota, falava hebraico, aramaico, grego, latim, conhecia a filosofia e a cultura de seu tempo. Agora adulto e convertido, Deus usou-lhe toda a capacidade física e intelectual a serviço do reino, tornando-o missionário escritor do Novo Testamento. O que é muito interessante é que Paulo não usa a sua cultura para, não. Pelo contrário, ele vai, quando ele escreve 1 Coríntios, ele diz assim, e nada propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Ele diz aos Coríntios, e quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras,
tá certo? Então Paulo não usava de sua cultura elevada para, de alguma maneira, prejudicar a pregação ou dar aquela, sabe, aquela maquiada. Não. Paulo pregava Cristo. Paulo pregava o Evangelho e orientava todos, prega o Evangelho. Como a gente sabe, o Novo Testamento ele tem 27 livros, 21 são classificados como epístolas, não é? E 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Então, Paulo escreve quase que a metade do Novo Testamento. Muitas das cartas de Paulo, as cartas de Paulo, muito provavelmente quando ele escreve, ele não tinha noção que ganharia a dimensão que ganhou, não é? Então, você imagina se Paulo pudesse, da eternidade, olhar o efeito que os seus escritos tiveram e continuam tendo na vida daqueles que servem a Deus. As cartas de Paulo têm algumas peculiaridades, tem as pastorais, como as cartas que ele escreve para Timóteo, Tito, Filemão, tem as cartas que ele escreveu estando preso, como as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, ele escreveu estando preso, tá certo? E essas cartas foram inspiradas por Deus, escritas por Paulo, quando este exercia seu ministério de pregação em implantação de ministérios, de igrejas. Elas são uma espécie de documentos ocasionais, ou seja, nasceram a partir de uma ocasião específica e por alguma circunstância especial. Então, por exemplo, quando ele escreve 1 Coríntios, é para corrigir erros doutrinários. Embora uma igreja fervorosa, onde havia manifestações de dons espirituais, ela estava sendo uma igreja omissa na correção dos pecados de seus membros. Ela era considerada uma igreja carnal, não é? Paulo escreveu cartas estando preso, tá certo? Como eu já disse aqui, Filipenses, Filemão, Colossenses, Efésios, tem as cartas pastorais. Quando Paulo escreve Filipenses, por exemplo, Filipenses 4:4, ele está preso e ele escreve: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, tá certo? Então, Paulo usou todo o momento que ele passava. É muito interessante quando você estuda a história da igreja. É muito legal. Por quê? Porque até as prisões de Paulo vai dizer isso e a história vai dizer isso também. Paulo vai dizer que as prisões dele contribuíram para o crescimento do evangelho. Quer ver só? As minhas prisões contribuíram. Você tem Bíblia aí para achar para a gente? Se tiver, acha aí. Acha aí e fala para a gente onde é que está. As minhas prisões contribuíram para o evangelho. Filipenses 1:12. Vamos abrir aqui, Filipenses 1:12. Ele está preso. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu, o que aconteceu? Está preso. Tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho e de tal maneira ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. Aqui em Filipenses, Paulo está preso no cárcere do imperador. Paulo aqui, ele está preso, vamos dizer assim, ele é considerado quase que um preso político, não é? É uma prisão, vamos dizer assim, uma prisão chapa branca. Paulo aqui ainda não é considerado um inimigo do império. Aqui ainda não. Segundo Timóteo já é. Aqui em Filipenses ainda não. Então ele está preso no palácio. Ele está preso no palácio, é a prisão que ficava embaixo do palácio. E ele está dizendo aqui, ficar evidente para toda a guarda do palácio. Ou seja, até as pessoas que mantinham Paulo no cárcere foram abençoadas com sua prisão. Por quê? Porque ele escrevia, porque ele falava de Jesus. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Não tem esse negócio da gente ficar sabendo, olha, em tal lugar a igreja está sendo perseguida, vamos orar para Deus ter misericórdia. Não é isso que eles fizeram. Quanto mais a igreja era perseguida, mais os cristãos agiam com ousadia, pregando a palavra de Deus.
A atualidade dos conselhos de Paulo para nós. As cartas de Paulo são atualíssimas. As cartas de Paulo estão distantes de nós há aproximadamente 21 séculos. Contudo, sua mensagem continua atual e relevante. Afinal de contas, é a palavra de Deus, não é? Se fosse um outro livro, teria caráter descartável, mas a palavra de Deus não. Então, por exemplo, conselhos que têm a ver com nós hoje. Obedecer aos pais. Os filhos cristãos têm como dever obedecer ao pai e à mãe. Por quê? Porque isso é certo. Por quê? Porque agrada a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque essa atitude é agradável ao Senhor. Tá certo? Por quê? Porque é justo. Tá certo? A obediência é um princípio, tá? E quem planta princípio, colhe a bênção de Deus. Quem despreza princípios, despreza a bênção de Deus. Então, obedecer pai e mãe. Quem obedece pai e mãe, recebe de Deus a promessa de uma vida abençoada e próspera. Orar pelas autoridades. Peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graças em favor de todas as pessoas. Orar pelas autoridades. Gente, nós nunca necessitamos orar tanto pelas autoridades quanto nos dias que nós estamos vivendo. Orar pelo Brasil, orar pelos governadores, pelos prefeitos, orar para que Deus coloque temor no coração destes homens, orar para que Deus levante autoridades que temam ao Senhor. Nós acabamos de ver agora nesta semana, foi aprovado, se não me falha a memória, eu estou gravando essa aula de quarta para quinta, de terça para quarta, foi aprovado no Senado argentino a lei do aborto. Agora, na Argentina, o aborto está legalizado. E você sabe que o Brasil é considerado, o Brasil está sendo considerado pelo mundo um país retrógrado, porque a ideia é que o Brasil avance nessa agenda para ser exemplo para os países aqui da nossa região e para o mundo. Mas o Brasil tem segurado, esta lei não tem sido aprovada, mas a mesma briga que fizeram para aprovar lá, estão fazendo e vão fazer por aqui nos próximos anos. Então nós precisamos de pessoas que temam ao Senhor nas prefeituras, nos governos, nas secretarias, nas escolas, nas direções de educação. Nós precisamos de pessoas que temam ao Senhor e nós precisamos, enquanto igreja, orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades. Eu estive vendo o vídeo de uma irmã, se não me falha a memória, da África do Sul, e ela dizendo que o que mudou aquele país foi a oração pelas autoridades. Eles não oravam para que Deus mudasse, salvasse simplesmente, mas para que Deus abençoasse as autoridades. Eles oravam pelo país e Deus mudou a história daquele país. Se não me falha a memória, eu não sei se eu estou falando aqui, se é eu acho que é Coreia do Sul, não é África não, a Coreia do Sul. Tem esse vídeo na internet, é muito interessante. E viva para a glória de Deus, portanto, quer comais ou bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Embora o contexto do texto seja os alimentos a serem oferecidos, que eram oferecidos como sacrifício aos demônios na cidade de Corinto, o princípio por trás desse conselho é atualíssimo. Paulo nos convida a usar nossa liberdade com amor e responsabilidade para com Deus e com o próximo. Então, por exemplo, o mundo mudou e o ser humano ele sempre procura novas formas de pecar, não é? Então, por exemplo, existem hoje os pecados virtuais, não é? Prostituição virtual, pornografia virtual. Enfim, o mundo mudou e o homem está sempre procurando novas formas de pecar. E o que acontece é que a Bíblia, ela não aponta tudo. A Bíblia não é um livro para você abrir e ficar assim, é pecado? Não é pecado? É pecado? É pecado. A Bíblia é um livro de princípio. E esse é um princípio que a gente não pode negar. Viver para a glória de Deus. Então, tudo que eu vou fazer, qualquer atitude minha, eu preciso perguntar, isso glorifica a Deus?
Ah, mas não está explícito na Bíblia que é pecado. Mas glorifica a Deus. Ah, não tem nada a ver, mas se causa mau testemunho, complicado. Se leva alguém a blasfemar o nome de Deus, eu não devo fazer. Se gera dúvida em meu coração, eu não devo fazer, porque tudo que é de dúvida que você faz, toda prática que você faz em dúvida é pecado. Então é muito importante que nós aprendamos a viver para a glória de Deus. Isso significa respeitar a palavra de Deus, amar a Deus e amar ao próximo, tá certo? Então, esses são os conselhos de Paulo para nós hoje. Essa foi a nossa primeira lição, só a primeira lição, hein? A segunda lição vai tratar a manifestação da graça de Deus. Nós vamos falar da graça, coisa linda e maravilhosa. Não perca a próxima aula, assista esse vídeo, curta, compartilha, manda para todos os seus alunos. Tenha uma ótima semana, que Deus abençoe você. Forte abraço.